Você está prestes a ouvir um conteúdo especial do Peregrino. O Peregrino é um aplicativo católico de audiobooks. Aproveite! Uma missa sobrenatural. Quando o Padre Pio celebrava a missa, as multidões sabiam muito bem que se tratava de uma missa sobrenatural. Segundo o padre Gerardo de Flumeri, um sacerdote salesiano observou que quando o Padre Pio celebrava, as fibras mais íntimas de meu ser vibravam com sentimentos de emoção e doçura que nunca experimentara antes. Uma outra testemunha relatou que era como se Padre Pio, ao celebrar a missa, viesse de uma humanidade superior à nossa, a pronunciar-se em uma atmosfera do outro mundo. Padre Pio descreveu a missa como uma reparação sagrada da paixão de Jesus, na qual revive-se todo o Calvário, estendendo-se ao presente. Sem confiar em qualquer mérito de sua parte, acreditava que lhe fora permitido reviver a paixão de Jesus de maneira direta. Tudo que Jesus sofreu em sua paixão, também sofro inadequadamente na medida do que é possível para um ser humano, e tudo isso a despeito de minha indignidade, a graça somente à sua bondade. Escrevendo a seu primo, o bispo mais tarde cardeal Albert Mayer, o padre Dominique admitiu cauteloso que a missa de Padre Pio era diferente devido ao imenso fervor do celebrante. Paolo Carta, 1907 a 1996, bispo de Foggia nos anos 50 e após 1962, arcebispo de Sassari, explicou. No altar, Padre Pio era transfigurado. Sua face adquiria uma palidez mortal, radiante e às vezes banhada em lágrimas. Havia grande intensidade em seu fervor. Havia dolorosas contrações em seu corpo. Grandes soluços silenciosos o sacudiam de tempos em tempos. Tudo nele nos mostrava o quão intensamente estava vivendo a paixão de Cristo. Tinha-se a impressão de que o tempo e o espaço haviam sido abolidos entre o altar e a colina do Calvário. Padre Giovanni de Baggio observou. Ele parecia estar meditando cada palavra e estar sendo levado para além de si mesmo por cada ação do rito. Lia com emoção, em uma voz baixa e quase fatigada, sem pressa, pronunciando distintamente cada palavra. Certos espasmos nervosos em sua face, certos olhares dirigidos ao alto, certos movimentos de sua cabeça, como se estivesse a expulsar algo molesto, sugeriam um sofrimento profundo e grandes esforços para evitar que fosse tomado pelo êxtase. O tipo de êxtase que, ao perder o controle, fazia com que sua missa durasse várias horas. Padre Marcelino Iazenzaniro escreveu. Tudo o que posso dizer é que se percebia claramente que Padre Pio estava em agonia e tinha dificuldade de celebrar aquele rito sagrado. Após parar por um longo tempo na fórmula da consagração, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Era o momento em que ele se unia à oferta da vítima divina, o Filho de Deus que dá sua vida pelos homens. Ele permanecia completamente paralisado no êxtase de seu encontro com Cristo. Enquanto rezava o Agnus Dei chorava. As pessoas assistiam estupefatas, maravilhadas e comovidas. O padre Clemente Naef percebeu que Padre Pio parecia passar de 10 a 15 minutos adorando o pão e o vinho consagrados. Enquanto o fazia, sua cabeça sofria bruscos solavancos de tempos em tempos, como se estivesse sendo esbofeteado. Padre Francesco Savino, que era um adolescente quando viu Padre Pio celebrar a missa, observou. Parecia que seus olhos queriam deixar as órbitas, tão grande era a intensidade com que contemplava a hóstia. Padre Alessio percebeu que quando Padre Pio recebia a comunhão, seu rosto, que permanecera pálido e tenso, era transformado e se tornava esplendoroso. Era então que Padre Pio alegava sentir em todo o seu ser o beijo de Jesus, todo ele misericórdia, todo ele acolhimento. Joy Patterson, que frequentemente servia na missa de Padre Pio, quando vinha de Nova York para suas visitas nos anos 50 e 60, recordava-se. Durante a missa você via seus olhos, muito grandes, fixados em um ponto específico. Ele falava, embora não fosse possível ouvi-lo, era possível ver seus lábios se mexendo. Aquelas não eram as orações prescritas na missa. Todos os presentes acreditavam que ele via Jesus e suplicava a ele pelos pecados da humanidade. Entrava em êxtase sem se mexer. Parecia estar conversando com seres invisíveis. Cleonice Morcaldi, uma das beatas, escreveu. Padre Pio fixava seus olhos por um longo tempo na hóstia, com muito amor e um calmo estremecimento, e batia com força em seu peito enquanto 2 grandes lágrimas rolavam por sua face. Quando estava unido a Jesus, como que tomado por um profundo repouso de amor, sustentava seu braço no altar, segurava o cálice com a mão direita e, assim por dizer, adormecia como um bebê no seio de sua mãe.
Quando, após 10 minutos, despertava desse abençoado sono, tirava sua mão do cálice, juntava-as e continuava a rezar antes de abençoar o recipiente. Padre Pio pausava por cerca de 5 minutos durante a memória dos vivos, quando os padres oferecem orações pelas intenções da congregação e de outros, em meio ao qual muitos se convenceram de que ele via como em um espelho todos os seus filhos espirituais. Quando pausava por um tempo similar durante a memória dos mortos, acreditava-se que podia ver as almas no outro mundo, como quando disse à mulher: "Não consigo encontrar seu filho no outro mundo." Embora a celebração da missa de Padre Pio durasse mais que 1 hora e ele raramente distribuísse a comunhão, muitos que a experimentaram insistiam que parecia durar somente alguns minutos e que nunca sentiam tédio ou se distraíam. Gostou dessa jornada? Por apenas R$ 9,90 por mês, você tem acesso a centenas de conteúdos como esse em seu celular. Assine agora o aplicativo Peregrino e tenha a tradição católica sempre a um toque de distância.